Olá, seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Nesta conversa dominical eu vou continuar a ocupar-me do sínodo recentemente realizado em Roma, no mês de outubro passado, e do qual nós já temos dois documentos que foram, entretanto, publicados e que são importantes para nós percebermos quais são, o que é que se realizou no sínodo, qual é o seu método, qual é a sua intenção. E estes documentos foram a Carta ao Povo de Deus e o documento de síntese final. A Carta ao Povo de Deus eu posso entendê-la como, porque foi publicada antes do relatório de síntese, foi uma carta enviada a todo o povo de Deus, de certa maneira para preparar o ambiente eclesial do povo de Deus, como ele se dirige, a carta se dirige, para receber de uma forma acolhedora a síntese final, que é o documento importante porque tem pistas, é um documento enorme, 37 páginas, denso, e portanto tem um grande articulado e onde está aí a metodologia e as propostas e a intenção final a que o sínodo se propõe nesta primeira sessão e depois na sessão final e conclusiva em 2024. Já me ocupei da carta e comentando um pormenor, aliás, dois pormenores, mas que no fundo são o mesmo tema, que é os princípios hermenêuticos nos quais, a partir dos quais nós devemos de ler o sínodo em geral e os seus documentos em particular. E a minha atenção foi, como se recorda, fixada em duas passagens do sínodo, da carta ao povo de Deus, nas quais nós vemos claramente que a hermenêutica do sínodo, pela qual nós, a chave de leitura, pela qual devemos de ler todo o sínodo e os seus documentos, é a teologia da libertação. Quando junta o clamor da terra e o clamor dos povos num único clamor. E depois eu comentei num outro momento a afirmação da carta de que o que aí se propõe não é uma ideologia, não é uma coisa abstrata, mas está de acordo com a tradição apostólica. No último, na última conversa eu fiz o comentário que me parece oportuno sobre estas duas afirmações, criticando os seus próprios fundamentos, e hoje eu gostava de passar para o documento propriamente dito, da síntese do relatório final, focalizando também num pormenor que me parece ser importante para captarmos de novo a chave hermenêutica de todo o sínodo. E encontra-se no número 4 do documento, que tem como título Os Pobres Protagonistas do Caminho da Igreja. Portanto, há aqui e que aliás se refere no texto, uma opção preferencial pelos pobres. Sabemos que esta opção preferencial pelos pobres é típica da teologia da libertação, embora, naturalmente, no texto que aqui nos artigos que aqui são redigidos, há depois uma preocupação de alargar a noção do pobre para lá da teologia da libertação, mas, na realidade, o que está por trás é os pobres entendidos na linha da teologia da libertação. Começa logo no artigo, na linha A, à Igreja os pobres pedem amor. Eu já tive a ocasião de chamar a atenção para este pedido. A Igreja, os pobres pedem amor. É verdade que o texto vai explicitar o que é o amor, o acolhimento, o reconhecimento e o respeito, não é? Enfim, em que é que isso se concretiza? O respeito pelos pobres, o amor que eles pedem à Igreja. Depois, no artigo seguinte, procuro justificar cristologicamente esta opção preferencial pelos pobres, quando diz a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica. Depois diz caminhou com os pobres, partilhou a mesa com os pobres, denunciou as causas da pobreza. Quer dizer, as duas primeiras partes são verdadeiras, mas não foi só com os pobres que ele, assim sociologicamente entendido, Jesus relacionava-se com todas as camadas da sociedade
e convivia, partilhava a mesa com eles. Portanto, esta opção preferencial pelos pobres tem realmente o dedo da teologia da libertação. Para a Igreja, a opção pelos pobres e os descartados é uma categoria teológica antes de ser cultural, sociológica, política e filosófica. Portanto, temos aqui a elevação desta opção pelos pobres como uma categoria teológica. O que será que o texto do Sino dos Bispos se entende, do Sino entende por teologia, quais são os seus fundamentos, não é? Mas o interessante é que na linha D diz este modo de caminhar juntos que torna concreta a perspectiva da Igreja sinodal, que se revelará é aqui que se revelará o sentido mais pleno da bem-aventurança evangélica, bem-aventurados os pobres em espírito. Quer dizer, é toda uma hermenêutica da teologia da libertação, mesmo aplicada às Escrituras, porque de facto a teologia da libertação tem uma pretensão bíblica, hermenêutica das Escrituras, na linha da teologia da libertação, ou seja, os pobres são os oprimidos. Eu não sei se a bem-aventurança aos pobres, bem-aventurados os pobres em espírito, ou então, na versão de São Lucas, bem-aventurados os pobres os pobres simples, bem-aventurados os pobres sem mais, se reduz esta leitura da teologia da libertação. Bom, mas o que importa aqui referir é a linha E deste artigo 4, em que aí é claramente afirmada a teologia da libertação, tal como quase nos mesmos textos, no mesmo articulado que aparecia na carta. De facto diz, está em italiano, que é o original, vou tentar traduzir o melhor possível. Estar ao lado dos pobres significa empenhar-se com eles também no cuidado pela nossa casa comum. Cá está, a casa comum. A teologia ecológica, a ecologia. O grito da terra e o grito dos pobres são o mesmo grito. Cá está, pronto. Juntar o grito da terra e o grito dos pobres é a teologia da libertação, de que tem uma vertente ecológica e uma vertente social e política de intervenção. E depois acrescenta um outro elemento. A falta de reações torna a crise ecológica e, em particular, as mudanças climáticas uma ameaça para a sobrevivência da humanidade. Portanto, aqui temos não só a ecologia, mas as mudanças climáticas, como sublinha a exortação apostólica Laudate Deum, publicada pelo Papa Francisco, em concomitância com a abertura dos trabalhos da Assembleia Sinodal. Então, estáis a ver, aqui as alterações climáticas, já tive a ocasião de comentar esse texto, porque nas alterações climáticas, e vou voltar ainda, porque isto é um tema que precisa ser, eu diria, mastigado, para não nos deixarmos levar por aquilo que estes senhores, organizadores do Sínodo, nos querem impor. Porque há uma opção hermenêutica na Laudate Deum sobre as alterações climáticas, e é um tema que ele diz não se pode pôr em causa as alterações climáticas de origem antrópica. Eu gostava que ficasse claro que eu não estou a pôr em causa as alterações climáticas. O que eu estou a pôr em causa é a interpretação das suas causas. E depois que, na Laudate Deum, como eu tive a ocasião já de referir, a opção por esta única explicação antrópica, e as outras explicações das alterações climáticas que não sejam na linha desta interpretação antrópica não são rigorosamente científicas. Quer dizer, trata-se de uma teoria, mas já falei sobre isso e, portanto, não vale a pena estar sempre a insistir, porque hoje, nesta conversa, eu quero acrescentar 2 pontos hermenêuticos perturbadores, de certa maneira perturbadores, não é? Portanto, de facto, uma opção por uma teoria, rejeitando as outras como não científicas, é um disparate científico, não é? É insustentável por qualquer cientista que seja sério. Eu ouvi há dias uma conferência de um grande cientista destas questões, italiano, Antonino Chicchi, é um nome assim estranho, Antonino Chicchi,
em que ele diz: cientistas de rigor, aqueles que avançaram no conhecimento das ciências por descobertas que realizaram, são uns 100, e eles conhecem-se todos, são uns 100 cientistas. Os outros são, enfim, não são em rigor cientistas, e esses são muito cautelosos nas afirmações que fazem, muito humildes, tanto mais que o universo, a Terra, no meio deste universo todo, é tão complexo que nós nunca podemos conseguir, numa teoria, esgotar o seu significado. Até já citei aquela tese de Karl Popper, mas que não é por ser Karl Popper que é verdadeira, que as teorias não conseguem alcançar a verdade, o que conseguem é demonstrar a inverdade de outras teorias. Mas eu gostava hoje de acrescentar um ponto interessante para compreendermos o que está a acontecer no sínodo neste ano, neste sínodo que passou, na primeira fase, e depois na segunda, que é a influência de correntes teológicas ou pastorais no interior da própria Igreja, e nomeadamente do próprio Episcopado. Eu já referi o pacto, já referi a máfia de St. Gallen. Mas a máfia de St. Gallen pretendia modernizar a Igreja na linha do Carlo Martini, que dizia que a Igreja está atrasada, e portanto, a máfia de St. Gallen, com a eleição do Papa Francisco, sentiu que a sua missão estava organizada, estava concluída, e portanto o Papa Francisco realizaria o seu projeto. E este sínodo parece ser um momento culminante deste plano, deste projeto, desta agenda de modernização da Igreja, ou seja, da sua adaptação ao mundo. Outra corrente é interessante, já vem desde o concílio, enquanto a máfia de St. Gallen surgiu em 1996, há uma outra, não diria máfia, mas assim que eles não se chamam, que é, já no final do concílio, pouco antes do final do concílio, um grupo de bispos reuniu-se na catacumba de Domitila, celebrou uma Eucaristia e assinou um pacto, chamado o Pacto das Catacumbas. E esse Pacto das Catacumbas, que foi celebrado no dia 16 de novembro de 1965, tinha como finalidade os signatários comprometiam-se em levar uma vida de pobreza, rejeitar todos os símbolos ou privilégios de poder e colocar os pobres no centro do seu ministério pastoral. Comprometeram-se também com a colegialidade, com a corresponsabilidade na Igreja, com o povo de Deus, com a abertura ao mundo e o acolhimento fraterno. E um dos proponentes foi, naturalmente, a conhecida figura de Dom Helder Câmara, e influenciou profundamente a teologia da libertação que estava começando e que teve um momento significativo da sua influência na segunda Conferência Geral Latino-Americana, realizada em Medellín, de 24 de agosto a 6 de setembro de 1968. É interessante que durante o Sínodo da Amazónia, portanto no dia 20 de outubro de 2019, um outro grupo de padres sinodais, assinou um outro pacto, um novo pacto, e tinha como título o Pacto das Catacumbas pela Casa Comum. Eu penso que o sínodo que está a acontecer na primeira fase, realizada em outubro, e agora na segunda fase, nesta fase de acolhimento, através do próprio texto do relatório final, é uma realização deste projeto. Por um lado, nós temos a máfia de St. Gallen, que representa, no fundo, o modernismo no interior da própria Igreja, o modernismo que foi combatido, digamos assim, por São Pio X no início do século XX, e foi ele mesmo, o Papa, na sua carta Pascendi, que forma o conceito de modernismo, que é um conjunto de teorias e de ideologias que, no fundo, herda, por um lado, temas do iluminismo, de Hegel, de Marx, portanto, toda esta corrente filosófica que conflui aí a máfia de St. Gallen se é representante deste modernismo na Igreja, que no fundo se é a sua protestantização e até a sua paganização. Por exemplo, vejam o que aconteceu no Sínodo da Amazónia.
E, por outro lado, a teologia da libertação, representada pelo Pacto das Catacumbas, em 1965 e renovado em 2019. E penso que, para sermos honestos intelectualmente e lermos criticamente os textos nos seus pressupostos e hermenêuticos, não podemos prescindir destas duas correntes filosóficas ou culturais ou ideologias modernas, como seja o modernismo e a teologia da libertação e, naturalmente, a ecologia profunda. Não sei se isto tem alguma coisa a ver com a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Não sei. Fica esta questão em aberto para o meu amigo meditar. Até à próxima conversa dominical. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa, se Deus quiser.